A informação vem da Polícia Rodoviária Federal, que divulgou um balanço ontem, próximo das 9 horas da noite. A corporação afirmou que as ocupações realizadas pelos caminhoneiros com fluxo totalmente interrompido acontecem em 4 localidades: Lucas do Rio Verde, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Campos de Julho, todas no Mato Grosso, além de 13 também interdições com fluxo parcialmente interrompidos, que aí são realizados por manifestantes que não aceitam aí a volta do presidente Lula lá no Palácio do Planalto e também fazem essas manifestações aí contra o judiciário brasileiro. Com tudo isso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele conversou ontem mesmo com o ministro da Justiça, Anderson Torres, para articular aí uma criação de uma força-tarefa para desbloquear todas as rodovias do país. Em um comunicado, o procurador Augusto Aras afirmou que o Anderson Torres assegurou que vai pedir para que os governadores, dentro de suas competências, solicitem a atuação da Força Nacional, com destaque para a situação no Mato Grosso, que representa o maior número de vias interditadas. Eu vou abrir aspas aqui para o Augusto Aras. O ministro nos assegurou que, mais uma vez, vai instar os governadores do estado para que solicite apoio à Força Nacional, que está disponível para ajudar a desobstruir as rodovias. Aí a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina disse que os envolvidos nos bloqueios ilegais do fim de semana usaram métodos terroristas, que lembram até os Black Blocs. Isso é um comunicado da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, o grupo usou bombas caseiras com gasolina, rojões, derramou óleo na pista, também usou aqueles miguelitos e uma pessoa foi presa em Santa Catarina por conta disso. Vou abrir aspas aqui para a Polícia Rodoviária Federal. Em quase todos os pontos, os métodos utilizados lembram de terroristas ou de black blocs, bombas caseiras com garrafas PET com gasolina, rojões, óleo derramado intencionalmente, miguelitos, pregos usados para furar pneus, pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista. Fecho aspas aqui na nota da Polícia Rodoviária Federal. E eu começo com você, Aguinaldo Vieira. Comigo logo. Eu sou a favor de manifestação, de reivindicar, de protestar, mas desde que não impeça o trânsito, a trafegabilidade, o ir e vir das pessoas. Esse mesmo ir e vir que a maioria desses manifestantes cobravam na época do chamado blackout, quando tínhamos, né? Que dizíamos que as pessoas tinham direito de sair, de ir e vir, mas no blackout, na pandemia, isso no lockdown não era possível. Então você pode encostar o seu caminhão ali, erguer a bandeira, seu protesto, mas parar o trânsito não. Isso é muito chato. E se você tiver lá 1000 pessoas no trânsito, na rodovia, se uma precisar de um atendimento, eu acho que já não terá válido a pena essa paralisação. Então isso desabastece de produtos, não chega às cidades, nas cidades mais longínquas principalmente, as pessoas sofrem com isso. E a gente tem que entender que essas manifestações acontecem no governo Bolsonaro. Então, isso vai refletir lá na frente de que houve uma paralisação, uma greve no governo Bolsonaro. Se você é contra o governo Lula, deixa para fazer isso quando o governo Lula assumir, que aí fica bem claro. Senão, vai aparecer na história que houve uma greve dos caminhoneiros, uma paralisação, uma falta de produtos e mercadorias no governo Bolsonaro. É claro que isso é em virtude do resultado das eleições, mas, por incrível que pareça, tem que esperar assumir para fazer esse contraponto ao governo que irá assumir, sim, quer queira, quer não. Fernando Tupan, 1 minuto para você. Paulo Caetano, a gente está falando nisso, mas estamos esquecendo de ver a interferência externa que o Chile quer fazer no Brasil, inclusive ameaçando de declarar guerra caso aconteça alguma coisa, caso que o Lula não assuma. O Chile tem que se meter no próprio país apenas, não querer ficar dando pitaco aqui no Brasil. Os brasileiros decidem o que querem e ponto final. Ele é contra as manifestações e disse isso, sabe aonde, Paulo Caetano? Na revista Time. Sugeriu que caso o Lula não assuma,
os bandidos vão incomodar, caso o Exército tenha alguma posição. Isso não existe, Paulo Caetano. A esquerda está muito unida, querendo desestabilizar o Brasil, essa esquerda da América Latina, que inclui Chile, Bolívia, Colômbia, e o Gabriel Boric lá, o presidente do Chile, não consegue nem controlar os caminhoneiros deles, que também estavam parados no dia de ontem. Paulo Caetano, nós precisamos dar nossa independência ou morte com relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Todo mundo tem que manifestar. E, Aguinaldo, quem inventou essa história de piquete, paralisação, greve geral, foi a esquerda. E a direita aprendeu muito bem pelo que a gente está vendo. Rafael? Tem algumas decisões que são não só autoritárias, mas também vadas aí de aberrações. E quem fala realmente isso é o desembargador aposentado, que pede a prisão do Alexandre de Moraes. Esse que fez, inclusive, participou, né? Ele foi corregedor do TRE do Distrito Federal e disse que 80% do judiciário brasileiro está insatisfeito com as decisões tomadas pelo ministro. Além disso, temos 10 seccionais da OAB, ainda bem que existem estados sério nesse país, né, que pede aí considerações, né, por conta das decisões do Alexandre de Moraes, sobretudo algumas decisões, Paulo, que essas manifestações começaram a se intensificar na segunda-feira por conta daqueles bloqueios nas contas, né, de vários proprietários de caminhões, não só proprietários. Quando eu falo eivadas de aberração, é exatamente no sentido de que nem para identificar o leasing do caminhão, ou seja, o dono do caminhão de fato é uma instituição às vezes financeira que acaba bloqueando todas as contas, né, de instituições financeiras, como aconteceu com a Rodobens. Então, cara, se isso aí é uma ignorância total, realmente transcende completamente ao autoritarismo, que é completamente cego no que faz, não vê as coisas que está acontecendo e acaba dando a canetada. E isso aqui é fruto do Alexandre de Moraes. As pessoas nas ruas, indiferente de bloqueio ou não, só na parte lateral das rodovias, é resultado de um ministro do STF, do TSE, Alexandre de Moraes, e ele é o culpado. Professor Jorge. Pois é, primeiro um pouco de silêncio para que as palavras do Kim consigam repercutir, né? A gente entenda um pouco o que ele pretende, né? Mas, independente disso, ontem eu estive a caminho a Campo Mourão e depois de Campo Mourão em direção a Iretama. No primeiro trecho ali, em Peabiru, havia um bloqueio de uma via. E sabe quem estava muito chateado com isso? Alguns e vários motoristas de caminhão em que havia em alguns um símbolo aderente a algum tipo de manifestação. E esses sujeitos estavam bravos, chateados, incomodados. Inclusive um saiu, o outro do carro e foram dizer: pô, você está atrapalhando, deixa trabalhar. E me chamou muito a atenção porque havia um policial militar e a DR estava ali com um carro. Eu achei que o policial militar estava dizendo: ó, pessoal, já passou da hora, porque olha a fila aqui, né, para cruzar em frente de Peabiru. Realmente, o pessoal saiu dali porque há um problema. A economia não consegue rodar e ela vai pelas PRs e BR. Depois, segui caminho, depois de perder mais de 15, 20 minutos aí, Peabiru, caminho passando de Peabiru, Campo Mourão, direção a Louisiana, de novo lá, uns cones distribuídos de modo com pedras, inclusive, asfalto queimado, e aí você vê 3 ou 4 pessoas dentro dessas barracas. E um deles quase ocorre um acidente, porque estava saindo com uma cerveja, lata de cerveja de cor vermelha, cruzando de uma forma muito desapercebida o que estava fazendo. Então você vê que são pontos de encontro em que as pessoas estão ali bebendo, distribuindo não sei o que, documento, papel, e uma atitude bastante irresponsável, porque eles, na verdade, estão dificultando a vida do país e chancelando de forma bem lamentável os últimos dias do governo Bolsonaro. Então, pessoal, creio que essa ideia de resistência civil
e do outro lado, Forças Armadas salvem a gente, não me parece ser um Ninguém larga a caminho mão muito combinado. Resistência civil, ela se faz de forma pacífica. Já vimos como era Gandhi, toda essa história, se aprendeu lá. Professor. E a resistência deles é uma resistência de quem já perdeu algo. Pamela Bussolini. Então, Paulo, como até a gente já comentou, né, quando recomeçou aí essas paralisações, né, realmente é a culpa do Alexandre de Moraes, né? As pessoas estão em frente aos quartéis, né, se manifestando pacificamente, mas ele resolveu fazer aí mais 43 bloqueios bancários, né? Então, a impressão que dá quando a gente comenta é que os caminhoneiros estão voltando, se manifestando à toa, né? Estão bloqueando rodovias, estão aí indignados à toa, mas não é. A gente também precisa ver qual é o tratamento que está sendo dado a eles, né? Para tentar coibir, tentar atrapalhar essas manifestações em frente aos quartéis, o Alexandre de Moraes, né, bloqueia contas e prejudica aí trabalhadores, né? Então eles estão na razão deles, né, de se manifestarem, mas claro que proibindo aí o livre trânsito, né, o ir e vir, complica muito, porque é outro direito, né? O direito à manifestação é constitucional, mas o ir e vir também é. Então a gente fica nesse impasse. Agora, eu penso que a reflexão deve ser essa mesmo, o jardim de infância, né, que as nossas Supremas Cortes estão transformando no nosso país. Eles que, né, têm o notório saber e tudo mais, deveriam dar o exemplo, né? Não ficar alimentando essa escalada de manifestações, de indignação, né? As pessoas estão estupefatas com tudo isso. E elas só vão subindo o tom a cada decisão, a cada canetada dessa, que só prejudica o nosso país, né, hoje, né, por parte aí tanto do STF como do TSE, que está sendo usado pelo TSF nesse momento, a gente vê que a situação piora. Então é preciso, né, arrefecer, é preciso dar o exemplo. E a gente não vê isso de quem se diz iluminado, dessas pessoas que, infelizmente, a gente precisa chamar de ministros. Então é uma situação realmente desesperadora. Não sei onde isso vai dar, né? Penso que o Aras aí também entrando para dizer que vamos desbloquear as rodovias, tudo bem, né? Agora, ficar dando tiro, como eu tenho visto aí em caminhoneiro, que eles mostram aí os tiros nas cabines, coisas estranhas que andam acontecendo, ficar jogando spray de pimenta em pessoas que estão ajoelhadas ali, orando, não é o correto. Então, eu penso que é preciso dar o exemplo. Vamos ver se as nossas Supremas Cortes conseguem dar o exemplo e parar com essa birra ridícula, esse palavreado chulo de perder o mané, né? E comece realmente a pensar no bem do país e não no bem de si próprio.